Olá, meu nome é Giovânia. Olá, me chamo Emily, somos alunas do curso técnico subsequente em agroindústria e estamos trabalhando no projeto Entendendo os Rótulos dos Alimentos, uma estratégia de conscientização nutricional. A orientadora é a professora Rosana Souza da Silva, juntamente com os demais colaboradores. A alimentação é, sem dúvida, um meio de escolha preferencial para receber os nutrientes indispensáveis à manutenção da vida. Isso, associado a vários trabalhos, demonstra que os consumidores não compreendem os rótulos dos alimentos. Muitas vezes as escolhas são baseadas em publicidades, praticidades, informações equivocadas, atratividade das embalagens. Quem nunca consumiu um produto porque viralizou, ou porque o rótulo é muito bonito, porque viu um anúncio, uma propaganda em algum lugar e queria muito experimentar aquele produto? Então, tudo isso são, entre outras, são formas que às vezes nos leva a comprar um produto. E a gente raramente se lembra de quando tem esses desejos de olhar quais são os ingredientes, qual é a composição, qual é a data de validade. A humanidade nunca teve tanta necessidade de aprender a se alimentar como hoje, porque os problemas relacionados à má alimentação se multiplicaram cada vez mais. Ou seja, é crucial que informações contidas nos rótulos sejam claras para orientar a escolha adequada do alimento. Não ficar ali camuflada, ser clara e objetiva. Justifica-se essa proposta pela necessidade de abordar de forma mais detalhada os fatores que influenciam as comunidades, considerando seus hábitos, cultura, estilo de vida, interações com as redes sociais. Dessa forma, a capacitação da comunidade torna-se instrumento essencial para avaliar os hábitos alimentares, além de orientar e estimular a leitura e interpretação das informações presentes nos rótulos dos alimentos. Isso resulta em uma melhoria na qualidade de vida. As principais finalidades do projeto foram avaliar o conhecimento das comunidades sobre a interpretação da rotulagem de alimentos, também diagnosticar os principais alimentos consumidos pela comunidade, despertar o interesse do consumidor para as rotulagens como instrumento para promover uma alimentação saudável. Dessa forma, promover o desenvolvimento agroindustrial por alimentar a confiança do consumidor e auxiliar na escolha dos alimentos rotulados. Também foi necessário capacitar a comunidade sobre o que deve estar presente nos rótulos de alimentos e, com tudo isso, orientar a leitura do rótulo de alimento. Metodologias: conhecimento do perfil da comunidade e hábitos alimentares. Realizar entrevistas coletivas e individuais para entender o perfil da comunidade e seus hábitos alimentares, visando o processo de reeducação alimentar. Conhecimento Conhecimento sobre rotulagem de alimentos. Aplicar um questionário técnico para avaliar o conhecimento da comunidade sobre a rotulagem de alimentos. atividades educativas. Desenvolver atividades baseadas nos resultados coletados, focando nos benefícios e uma alimentação saudável através da leitura, conhecimento e interpretação dos rótulos dos alimentos. Nossa metodologia é muito baseada na questão das dúvidas, muito das perguntas que é feitas. E, sinceramente, sempre que a gente vai apresentar, sempre surgem perguntas novas. Geralmente, raramente surgem algumas perguntas que a gente realmente não tem o conhecimento ainda suficiente para responder, muito mais relacionada a causa, muito frequentemente sobre as fake news, sobre alimentos que cada vez mais são comuns na internet. Então, geralmente, o público puxa muito isso. E algumas perguntas, às vezes, são tão, como é que eu posso dizer, tão muito fora do tema, ou às vezes muito fora do que é a realidade, do conhecimento que a gente vem estudando nos últimos anos. E são perguntas, às vezes, tipo, se você pode consumir alimentos vencidos?
Você pode consumir refrigerante e você bebendo água, aquele refrigerante não vai fazer dano ao seu corpo? Você vai ficar saudável se você beber uma certa quantidade de água depois de consumir refrigerante? O que acontece se eu consumir açúcar e depois consumir sal, por exemplo, vai perder o efeito, vai regularizar o corpo? Por que, que eu não posso tomar refrigerante todos os dias, em todos os horários das refeições? Porque meus pais não permitem consumir cheetos ou frituras todos os dias. São esses tipos de perguntas, geralmente, que a comunidade, principalmente os mais jovens, eles fazem muitas. Já a questão das mais velhas, das pessoas mais adultas, eles têm muitas dúvidas relacionadas como você escolher um alimento mais saudável, como você saber se um alimento é processado ou ultraprocessado, como você saber se o que é melhor, qual a diferença entre uma marca para outra, como você lê a questão a nutrição, a questão dos ingredientes, como é que você vai saber se um produto é natural ou não é? Como é que você sabe, por exemplo, se aquele produto ele passou por um super processo ou ele só foi minimamente processado? As principais atividades desenvolvidas no projeto foram as seguintes: estudo sobre as normas técnicas e orientações para a interpretação da rotulagem nutricional. Aplicação de questionário para verificar a familiaridade da comunidade sobre o rótulo de alimentos. E também oficinas sobre a leitura e interpretação das informações presentes nos rótulos das embalagens dos alimentos. Ações desenvolvendo. As oficinas que a gente ministra, a gente geralmente leva equipamento como banner, slide e rótulos de alimentos para a gente distribuir entre a turma e fazer perguntas, para eles olhar, para eles mesmos identificar nas embalagens as diferenças de vários produtos diferentes. Porque, assim como a gente está explicando, na prática eles estão vendo, eles estão com rótulo, às vezes tem uma embalagem de um produto que eles consomem bastante, aí eles já ficam mais ligados quando for comprar, já quando vai no supermercado com a mãe, já sabe o que é necessário consumir, o que não. Geralmente, as pessoas ficam muito chocadas através de alguns alimentos quando eles olham as embalagens, por exemplo, de uma bala, de um biscoito recheado, de um refrigerante, como é altas as calorias que tem ali. E a gente vai explicando, fazendo essa conversa, trazendo essa dinâmica para a turma, abrindo sempre espaço para perguntas e tirar dúvidas. Uma das oficinas ministradas foi na sala do bloco de agroindústria do IFPE, Campus Belo Jardim, aos alunos do sexto ano da escola Tomás Alves. Quantidade de público, mais ou menos umas 50 pessoas. Essa outra oficina, ela foi ministrada na Escola Indígena Urubá, na zona rural de Pesqueira, aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, no horário da tarde. A média de estimativa de gente presente que estava lá, dos alunos, eram uns 95 pessoas, em média. Lá também foi muito importante, porque foi abordado o projeto em si e também, como é um público jovem, eles tiveram também bastante interesse em poder vir para a instituição, para o IFPE, porque eu sou de lá e estudo no instituto, mas levei o projeto para a minha aldeia, onde eu já estudei no colégio, aí fica essa via. Eles ficaram bastante entusiasmados com o projeto. Aí aqui também foi na zona rural, foi na mesma escola, só que em turnos diferentes. Esse já foi à noite, já foi um público adulto, que lá eles, como tem os professores, tem outros que já são pais e mães de família, aí tiveram bastante dúvida na questão da rotulagem sobre, às vezes, tipo, um filho, ele tem intolerância vamos supor, a lactose, às vezes você compra o produto, não vem indicando, aí você só vai saber quando a criança já está ali passando mal, tendo algum probleminha, alguma coisa. E eles acharam bastante interessante também na questão de quando o produto está vencido, se pode consumir ou não,
na questão da embalagem. Foi bastante rico o projeto ser levado para a aldeia. Oficina ministrada no Centro de Excelência Municipal José Vieira da Costa aos alunos do nono A, nono C e oitavo A do ensino fundamental. Quantidade de público atingindo mais ou menos umas 100 pessoas. Nessa oficina, a gente teve alunos de idades semelhantes no público em geral, adolescentes jovens, que têm muito acesso à internet, a informações, às redes sociais, e muitas das perguntas que eles tinham eram mais relacionadas a fake news, a hábitos alimentares, a dieta dos famosos como exemplo, há muita questão de alimentos superfaturados ou alimentos dos que viralizaram, se consumia, se não, muita questão também de mais sobre como é que era como era consumir biscoitos, por que os pais deles não permitiam eles estar consumindo Cheetos na hora do almoço com coca, por exemplo, em vez da refeição. Então, foi essa demistificação mais sobre a realidade da indústria. Por que, que os alimentos em si são tudo comprado no mercado? Porque alguns alimentos eles podem consumir à vontade e outros alimentos eles não podem consumir à vontade. Aí, essa oficina também foi ministrada no Centro de Excelência Municipal José Vieira da Costa, com os alunos do sexto e nono ano, uma quantidade de público, 78 pessoas. Lá também foi abordado a questão do projeto, sobre eles ler os rótulos. As crianças ficaram bem entusiasmadas, bastante curiosas, tiraram bastante dúvida. Aí, essa Apresentação do projeto do memorial na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFPE, Campus Belo Jardim. Quantidade de público atingido, em média, 200 pessoas. O projeto foi apresentado, ficou exposto durante o evento. Muitas pessoas vieram, não tinha como a gente ver mais ou menos quantas pessoas participaram ao todo. E lá eles passavam, estava exposto o banner, tirava dúvida, achou interessante o projeto, porque é sobre rotulagem, muita gente às vezes não sabe. Foi bastante interessante. Aí essa outra oficina foi ministrada também no Centro de Excelência Municipal José Vieira da Costa, com os alunos do sétimo ano. A média de alunos na sala, o público eram umas 52 pessoas. Lá também foi levado o banner do projeto para eles verem como é que funcionava. As embalagens. Também levei as embalagens, nas explicações eles identificaram os alimentos que eles consomem, aí já tiraram dúvidas. Também teve as perguntas e respostas, que todos acertaram conforme você ia perguntando, eles já imediatamente, até antes de terminar a pergunta e as alternativas, já respondiam certo. Foi bastante rico também lá na escola, eles gostaram bastante e interagiram também, que isso é muito importante nas apresentações do projeto, porque foca que, além da gente apresentar, eles entenderam, puderam compreender e vão levar isso para casa, né? Resultados e contribuição final do programa. Forte contribuição social em relação à leitura do rótulo, onde notou-se a falta de conhecimento e acesso à informação. A troca de conhecimento cultural e social entre ambas as partes, estudantes e bolsistas, na interação durante as oficinas do projeto. Compreensão de estudo sobre necessidade de se entender os rótulos dos alimentos. E uma coisa muito importante também, principalmente que a gente notou, foi o combate à fake news em relação à alimentação, em relação à embalagem, à indústria em si. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada. Eu gostei muito de participar desse projeto, foi muito importante para mim. Eu agradeço muito a professora Rosana por ter me convidado a participar, ter me dado essa oportunidade maravilhosa. E saí com muitos conhecimentos, aprendi muito e agradeço muito a ela, principalmente o IFPE, por ter me dado essa oportunidade maravilhosa. Agradeço também pelo convite no projeto, foi bastante rico. A parceria com a minha colega Giovânia foi um projeto que ampliou os nossos conhecimentos, que às vezes a gente não sabia
muito e conforme ia estudando, aprendeu bastante para passar para os demais. Muito obrigada. Agradeço muito também a sua participação e amei trabalhar com você. Obrigada.